com Deus. Muito obrigado, Pai querido que está nos céus. Muito obrigado mesmo. Pedimos que a tua bênção seja conosco no transcorrer desta aula. Estamos dando início a mais uma aula da matéria de soteriologia, quarta aula, neste dia 22 de julho de 2025. Possa o teu Espírito Santo nos falar, nos guiar, nos orientar, nos ministrar para a tua honra e para a tua glória. Deus de bondade e misericórdia para conosco, ajuda-nos em tudo, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões e iniquidades. Guia-nos, Espírito Santo, através desta matéria, através da tua gloriosa palavra, e abençoa os alunos que estão a caminho, outros que não poderão vir, outros que já estão aqui presentes. Porém, dependemos da tua ajuda, dependemos da tua graça, dependemos da tua misericórdia. Oramos entregando esta classe aos teus cuidados, em o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui com mais uma aula, é a quarta aula da matéria de soteriologia, a doutrina da salvação. Estamos hoje com um número, por enquanto, ainda bastante reduzido de alunos, né, baseado no número total que nós temos, né, um número de mais de 25 alunos, né? Então hoje estamos, infelizmente, com um número sensivelmente reduzido de alunos, mas a vida continua, não podemos parar, né, por causa deste número de ausências, né? Uns estão viajando, outros estão com situação de trabalho, outros estão enfermos. Vamos estar em oração, né, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão bloqueados por causa dos seus trabalhos. São várias e várias razões. Página de Essa, número... Sim, essa não seria a terceira aula, pastor? é a quarta. É a número 4. 100% correto. Deixa eu só conferir aqui, a menos que eu esteja muito enganado. É a A quarta terceira mesmo, pastor. aula, a terceira aula foi no dia 15 de julho. A segunda aula foi no dia 8 de julho. A primeira aula foi no dia 1 de julho. Ah, sim. Tá bom. Então, hoje é a quarta, Tá. que Eu me entendi. às vezes eu erro na minha matemática, mas para eu errar na minha matemática, não que eu não vá errar constantemente, mas eu tenho que estar com a cabeça muito cansada, coisa que não, que é muito fácil de acontecer ultimamente, né? Minha mente tem estado muito cansada, muito com muita coisa, mas fa- como que é? Eu me esforço muito para não vacilar na questão da matemática. Vamos lá. Estamos então na quarta aula. Página 6, vamos falar sobre a regeneração. Regeneração. Vou aguardar você aí, localizar a página 6 na sua apostila, regeneração. A regeneração é a obra sobrenatural e instantânea de Deus que outorga nova vida ao pecador que aceita Cristo como seu Salvador. Através desse milagre, ele é ressuscitado da morte do pecado para a vida na justiça de Cristo. Em palavras mais simples, esta nova vida é a natureza divina que passa a habitar no crente, mediante o poder do Espírito Santo. Sem esta miraculosa transformação espiritual, o pecador arrependido permaneceria morto na sua natureza pecaminosa, de acordo com Efésios 2, 1 ao 5, e incapaz de conhecer a Deus através de um relacionamento pessoal. Então, entendam isso aqui, como isso aqui é fantástico. O arrependimento é o gatilho. Aí vem a fé. A fé salvadora, ela é impartida, ou seja, colocada no coração daquele que se arrepende. Aí entra dois processos, quase que simultâneos, mas não finais: a justificação e a conversão. A justificação, a sua dívida com Deus paga. A conversão são as suas obras, que virão como resultado da sua mudança de mentalidade. Mas aí vem a regeneração, que também é conhecido como novo
nascimento. A vida do próprio Deus passa então a habitar dentro de cada um de nós. Esta nova vida nos dá capacidade de amar a Deus, adorar a Deus, nos dá capacidade de crer em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é um ato sobrenatural. É o que eu costumo dizer, é a semente de Deus. Deus planta então esta semente, independente do arrependimento. O arrependimento é a parte que cabe ao homem, compreendem? É a parte que nos cabe. Mas a parte que cabe a Deus, aí entra a justificação, entra a regeneração, a adoção, ou seja, a parte que nos toca, ela é pouca, ela é pequena, em comparação à parte que Deus coloca. Deus coloca mais do que nós. Nós colocamos o arrependimento, Ele nos dá a fé. Aí a fé vai trazer o quê? Resultado, a conversão. Aí Deus trabalha com a justificação. E aí vem a semente, que é a regeneração. Vamos aos slides. Eu já postei no grupo uma quantidade enorme de slides. Não sei se alguém se perdeu, mas está lá no grupo. É só procurar. Se alguém está muito perdido, me avisa que eu faço no seu privado uma repostagem. Mas é muito interessante você ter isso aqui em consideração. Vamos lá. Estão todos enxergando os slides? Alguém me faça um sinal? Isto. Kelson já estendeu a mão. Kelson, eu estou batalhando para te colocar no grupo, mas tem aí um mistério que não te está aceitando, né? Mas tudo bem, se não te importar, sempre me dá o toquezinho que eu te envio o link, mas alguma coisa do meu lado aqui não está estranho, me permitindo te colocar no grupo, né? Se a coisa do inimigo já caiu por terra, não vai vencer de jeito nenhum. Só está te dando essa justificativa. Eu não estou conseguindo colocar o irmão Kelson de volta no grupo. E já falei com meu filho que conhece mais de informática. Eu vou ter que essa semana ir num técnico de informática. Eu tenho que resolver algo de uns 2 laptops que eu tenho que se usa para a escola. E aí eu vou resolver esse mistério. Mas tudo bem, vamos continuar tendo sempre o irmão Kelso aqui do nosso lado. Vamos lá. Natureza do novo nascimento, ou seja, regeneração, um mistério. 3 coisas têm que ser levadas em consideração. Primeira delas, sabemos que estávamos mortos e fomos vivificados. No sentido verdadeiro, nascemos de novo. Não fazemos parte do velho Adão. Então vamos entender essas 3 abordagens lendo esses textos que temos aí à disposição. O primeiro deles é Efésios, capítulo 2, versículo 1. Vamos entender o que é Efésios, né? Capítulo 2, versículo 1, nos coloca para entendermos pelo menos um pouco desse grande mistério que é o novo nascimento ou a regeneração. Efésios 2:1 está escrito: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então nós estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. E o texto aqui diz: e fomos o quê? Vivificados. Efésios 2:5, aproveitando que estamos aqui com a Bíblia aberta, vamos a Efésios 2:5, que fala que no sentido verdadeiro nascemos de novo. Efésios 2:5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aí abre parênteses. Pela graça sois salvos. O Evangelho de João, capítulo 3, vamos lá? O evangelista João coloca isso em uma abordagem extremamente prática, muito prática. João, ele foi um grande teólogo, porém, quando ele escrevia coisas práticas,
elas fazem muito sentido para cada um de nós. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 e 7. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha que declaração grandemente categórica. Aquele que não nascer de novo, não passar pelo novo nascimento, não passar pela experiência da regeneração, não pode ver o reino de Deus. E João 3,7 diz: Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Olha a necessidade da natureza do novo nascimento. Paulo ressalta também na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos em todas as ofensas. Aqui o texto é muito mais amplo, ou seja, fomos vivificados, estávamos mortos espiritualmente. Além de ter nos vivificado, trazido-nos, ou seja, ter nos trazido a vida espiritual, nossas ofensas todas foram perdoadas. Uau! Então, além da vida em Cristo, da vida divina, nós fomos perdoados. Não fazemos mais parte do velho Adão. Pedro, lá na sua primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 23. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Olha que Pedro diz. Aí o versículo 23, eu incluí o 22 para entendermos o contexto, mas o versículo chave é o 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Anote aí então o que é a regeneração, o que é o novo nascimento. Resposta: é a semente de Deus em nós plantada. Então, a regeneração, o novo nascimento, é a semente de Deus plantada em nós. E qual é esta semente de Deus? A sua palavra. Anote, a palavra de Deus é a semente incorruptível da parte de Deus que em nós foi plantada. Isso é maravilhoso. Vamos lá. Qual é o produto da regeneração, do novo nascimento na vida do cristão? Eu separei alguns aí, eu coloquei também alguns na apostila, mas eu coloquei mais em formato de lista. Kelson levantou a mão, aquela mão abençoada, né? La cor laranja, né? Para dizer: cheguei. Amém. Fala comigo, meu irmão. Então, pastor, só cumprimentando, 1 João 3, versículo 9, vai nos dizer assim, ó, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando porque é nascido de Deus.
Paz. O irmão Kelson está perseguindo pontos e a isenção da matéria de soterologia. Não é a primeira vez, vocês sabem disso. O irmão Kelson, ele é um corredor por natureza, né? Graças a Deus. Só o irmão Ailson, acredito que hoje aqui pode parar o irmão Kelso. Eu acredito que sim. Com essa camisa bonita e com a teologia que está no coração dele, eu acho que ele não pega de jeito. Mas vamos lá, vamos deixar o irmão Ailson, por enquanto, aí, recarregando as baterias. Na hora certa, irmão Ailson, ó, quando larga a fazer as abordagens teológicas, lembra-me muito o evangelista Alexandro, né? Também, poxa, é fruto do trabalho. Eu vejo muito de vocês de Nagasaki parecidos demais. Olha, parece que é o pai com seus filhotes. São parecidos demais a maneira de falar, a maneira de colocar, até às vezes a maneira de coçar o nariz e mexer com a mão é o evangelista Alexandre. E vocês, graças a Deus. Pastor. Acho muito curioso isso. Vocês são parecidos demais com o seu pastor. Que lindo, né? Isso me alegra porque é um menino de Deus, um homem de Deus. Tenho apreciado muito o trabalho. Eu digo isso não para rasgar seda nem para exaltar ninguém, né? Para exaltar Cristo, né? O evangelista Alexandre tem feito um trabalho muito bonito, que há muito tempo, muitos anos, e partindo de um obreiro jovem, né? Para quem não sabe, foi o nosso aluno por um tempo, vai voltar a estar conosco no médio, mas eu tenho ele como um exemplo de obreiro jovem que faz a coisa certa, acontece para a glória do Senhor, e tem uma experiência, parece, de um obreiro de 60, 70 anos. Então eu admiro muito compromisso que o evangelista Alexandre tem na obra do Senhor, e está aí o reflexo sobre a vida de cada um de vocês que são membros ali da Adenagatak, e para a glória do Senhor estão aí conosco, né? E sendo parecidos demais com seu pastor. Deus continue abençoando a cada um de vocês. Vamos lá. Produto da regeneração na vida do cristão. O que acontece depois que o cristão nasce de novo, é regenerado? Vamos lá. Já o nosso querido irmão Diácono Kelson já disse, né? Lá em 1 João 3,9, ele já adiantou o que diz ali. Não vive no pecado, não vive na prática do pecado. Ele adquire a salvação, pratica a justiça, tem um amor semelhante ao de Cristo, vence o mundo, desfruta de proteção e produz o fruto digno da árvore que está inserido. Opa! Estes são os sintomas básicos de quem já nasceu de novo, de quem está regenerado. Pastor, e se não tiver esses sintomas? Volta a apertar o botãozinho do reset e começa tudo de novo. Como diz o ditado, vai te converter, minha irmã, vai te converter, meu irmão. Se não tem esses resultados, esses produtos, então, tá faltando ter uma nova experiência com Cristo. Vamos ler esses textos? Vale a pena? Quem pode nos ajudar lendo, por favor? Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo de número 1. Quem Todo encontrou? aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama o que dele é nascido. Obrigado, irmão Kelso. Olha só que texto de grande impacto. Boa noite, a paz do Senhor, irmão Ricardo. Antes tarde do que nunca. É a batalha da vida, Ricardo. Nem sempre conseguimos chegar no horário, mas estamos aí. Feliz que o irmão Ricardo chegou, né? Conexão meio atrasada, né? Mas chegou. Mas, Ricardo, a gente só vai chegar na hora, sabe quando? No final de agosto, a gente vai chegar na hora, porque eu vou estar contigo, aí nós vamos chegar na hora. Final de agosto. Nós vamos chegar juntinho na hora, aí não tem como a gente se atrasar, não vai ter delay, não vai ter conexão lenta, vamos estar aí, ansioso e contando nos dedos, né, os dias que vamos estar aí com vocês para a glória do nosso Deus. Mas voltando ao texto de 1 de João 5:1, todo aquele que crê que Jesus, é o Cristo, é nascido de Deus. Uau! E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é
nascido. Isso quer dizer o quê? Salvação. Ou teve uma experiência de salvação. 1 João 3,9 já foi lido também. Não vive no pecado. Agora, quem é regenerado pratica a justiça. E hoje vemos a prática da justiça divina no mundo? Não. Nós vemos muita injustiça. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 29. Quem pode nos ajudar lendo? Primeira carta de João 2, 29. 2:29. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 29. Quem achou pode ler, por gentileza? Ô, pastor, 2:19, 29. 29. 2, 29. Pera aí. Sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Excelente, obrigado, irmão Ailson. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Alguém tem uma ideia do conceito da palavra justiça? Fulano é justo. Irmão Ailson é justo. O que é isso? O que é justo? O que é ser justo? Ninguém tem ideia? Correto? É um pouquinho mais do que isso. Fala de retidão, no caso. Tá ligado? É um produto da justiça. A retidão, definitivamente, ela é um produto, ela é um resultado da justiça. Mas, geralmente, a gente tem um pouco de dificuldade, a maioria das pessoas, né, tem dificuldade em definir justiça. Ninguém aqui se atreve a querer definir biblicamente o que é justiça? É o que? É Não? praticar a justiça e rejeitar o pecado, algo assim do tipo? Ser justo? Isto é resultado, isto é consequência. Não significa exatamente justiça. Mas o que o irmão Wallace acaba de falar faz sentido porque é produto, é resultado, não é a causa. Não comete erros, pastor? Outra consequência, outro resultado. Essa turma, para trazer respostas de resultados, vocês são fantásticos. Eu vejo um pouquinho de dificuldade na causa, na origem, na base. Agora, resultados, vocês são craques, são veteranidade de goleada. Deixa o Pelé de boca aberta com tantos gols. Mas vamos lá. Anote aí, o que é justiça? Dar aquilo que lhe é devido. Dar aquilo o que lhe é devido. Isto é justiça. Repito, dar aquilo o que lhe é devido. Lembram-se que Jesus falou quando pediu a um dos discípulos a pescar e disse: ó, pesca, vai lá, pega um peixe, abre a boca do peixe e vai estar uma moedinha, vai estar um estáter. Porque Jesus estava sendo provado, né, testado, se deveria ou não pagar imposto ou tributo a César. Aí Jesus, como percebeu que estavam querendo pegar ele de jeito, da maldade, falou com o discípulo: vai lá, pesca e um peixe. Peixe que você pegar, abre a boca dele. O que vai estar lá dentro da boca? Engraçado isso, né? Foi lá, pegou o peixe, abriu a boca do peixe e tava uma moedinha, um estáter. Só Deus fazendo um negócio desse. O nosso Deus parece que tem um senso de humor bem curioso, né? Poderia ali pedir ajuda, Judas. Você que traz a bolsa, abre aí a bolsa, tira aí um estáter. Mas Jesus se deu o trabalho de pedir um discípulo pescar. Vê que lição curiosa, né? E dali da pescaria abrir a boca do peixe e tirar uma moeda, um estáter, algo valendo hoje US$ 2. US$ 2. Bem interessante, né? Aí o que Jesus disse? Dai a César que é de César e de Deus o que é de Deus. Então Jesus ali está dando a alta definição do que é justiça. Anotou aí?
Justiça, então, é dar aquilo que lhe é devido. E hoje não vemos isso. Hoje, a justiça, no seu sentido pleno, absoluto, ela não é cumprida, ela não é praticada. E a justiça humana, então, nem se fala. Isaías 64:6 diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia, é podre, não é? Por isso que temos que nos afiançar, confiar, esperar na justiça de Deus. Outra coisa muito forte como sintoma daquele que foi regenerado é ter um amor semelhante ao de Cristo. Primeira carta de João 4:7. Quem pode ler? Primeira carta de João 4:7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Obrigado, irmão Aline. A sua tradução traz caridade. Não está errada. Essa é uma tradução um pouco antiga, mas está correto. A palavra mais atualizada nas traduções mais modernas seria amor. Aí se pergunta: e amor é este? É o que acabamos de falar. O amor semelhante ao de Cristo, porque há vários tipos de amor, tá? E qual é o amor de Cristo? Ou semelhante ao de Cristo? Quem pode ler primeira carta, perdão, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Quem encontrar pode ler para nós, por favor. Ninguém tem amor maior, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Eita, irmãos, agora bateu no joelho forte. Eu te amo, Senhor, eu te amo, eu amo meu irmão. Ok. Aí Jesus vai perguntar: como é que você ama teu irmão? Igualzinho a você ou igualzinho a outro? Ou igualzinho ao que eu te amei? Aí pega. Porque nós, irmãos, temos muita dificuldade de amar como Jesus amou. Não estou afirmando que se você não ama como Jesus amou, que você não é regenerado. Eu creio e acredito que você é regenerado. Mas para a regeneração para ser completa, falta-nos algo. Lembra a parábola do jovem rico? O jovem rico diz: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, etc. Papá, papapá, papapá, papapá. Ah, Senhor, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Aí diz o texto: Jesus olhou para aquele jovem rico, o amou e disse: uma coisa te falta. Pai, vende tudo que tu tens e dá para os pobres e segue-me. Aí pega. Nós pensamos que amamos como Cristo quer que amemos, mas acredito eu, falta-nos este amor. Falta em mim. Estou correndo atrás, mas não é algo fácil. Muito difícil. Fala comigo, Kelson. E eu de novo. E tem mais, pastor. 1 João 3,16 vai falar: ó, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Aí pegou. Não, agora irmão Kelso foi covarde. Desculpe, irmãos, me perdoe. Aí irmão Kelso foi de uma covardia a toda a prova. Eu dar minha vida pelo Olisson? É ruim, hein? No Rio de Janeiro diz: é ruim, neném, que eu vou dar minha vida pelo Olisson. Ei, aquele camarada meio chatinho, antipático, a vozinha meia mole. Né? Irmãos, o negócio é sério. Quando a gente fala: eu te amo, Jesus, eu te amo, pensa 10 vezes. Será que estamos amando como nosso Deus em Cristo Jesus nos amou e ama? E a resposta é muito prática e simples: não. Não ainda. Não ainda. Temos que aprender, temos que chorar, temos que clamar, temos que suplicar, temos que nos esforçar.
É um processo que acontece assim, com estalar de dedos? Não. Não, não e não. Mas nós temos que Pastor, nos esforçar. Pastor, o 13, Sim. o 13 no versículo 34 está falando, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Agora, irmão Ailson foi mais covarde ainda que o Kelson. Olha só, olha a covardia do irmão Ailson. Então, acabamos de ler que para sermos discípulos de Jesus, temos que amar na mesma medida que ele amou, e entregar nossa vida em favor do nosso próximo. É isso que acabamos de ler? Sim, senhor. E aí que está o problema. E que problema? Então, pastor, não, tem pouquíssimos discípulos de Cristo na face da terra? Opa, você chegou à mesma conclusão que eu cheguei há 40 anos. Tem pouquíssimos discípulos. Tem muita gente no caminho de ser discípulo, mas discípulo completo, formado, muito pouca gente. Alguém me disse há algum tempo atrás, então, regenerado, tem pouco regenerado na face da terra? Acredite, poucos. Graças a Deus eu estou no caminho, muitos de vocês estão no caminho, ainda não estamos, por estranho que pareça, né, completamente regenerados, porque está faltando este amor semelhante ao de Cristo, ainda então, este produto da regeneração não está de todo completo. Por isso nós temos que batalhar muito, clamar muito. Espírito Santo, me enche do teu espírito, me enche de ti, para que mais e mais eu possa encher-me deste amor. Gente, eu fico assustado que o povo aí está buscando, os pastores estão ensinando o povo a buscar poder. Poder para expulsar demônio, poder para curar enfermidade, poder para fazer maravilhas. Mas o maior poder que o cristão precisa ter é ser cheio do amor de Cristo para ganhar almas. Enquanto não tivermos esse poder, podemos dizer com segurança máxima, ainda o processo da regeneração não está fechado dentro de mim. Posso ter muitas coisas, mas se eu não tenho um amor semelhante ao de Cristo, aí o negócio pega e pega. Fala, Wilson. Pastor, eu estou falando, você está falando, eu estou lendo aqui, ó. Olha o que o 21 fala. O 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Ailson. Ailson está revelando algo maravilhoso na palavra. Porque a presença de Deus não é sobrenatural no meio da maioria das igrejas. Por causa disto. Olha só, João 14, 21. Eu vou, com a permissão do irmão Ailson, eu vou ler esse texto. Olha que revelação maravilhosa. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Ei, não é só importante eu memorizar os mandamentos, tê-los, mas guardá-los. O que isso quer dizer? Praticá-los. É o que me ama. Você disse que ama a Deus? Então eu e você temos que tê-los e guardá-los, isto é, praticá-los. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Uau! Por que Cristo não se manifesta hoje muito com poder nas igrejas? Por causa da falta do cumprimento deste texto, que é um mandamento. Anotou? João 14, 21. Aí vem outro produto da regeneração: vencer o mundo. Nossa fé. Aí pegou. Aí o negócio ficou mais complicado. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 3 e 4. Pastor, então tem pouquíssima gente regenerada por completo. Exatamente a conclusão que você e eu estamos chegando. Tem muito pouca gente plenamente regenerada. A maioria de nós estamos no caminho da regeneração. Ainda que os teólogos dizem que a regeneração é uma obra sobrenatural e instantânea, e é, mas existem
coisinhas, elementos que ficam ainda no ar, a desejar, por causa do nosso eu que não permite um amadurecimento rápido de alguns elementos deste processo. Primeira carta de João, capítulo 5, versos 3 e 4. Quem pode ler para nós, por favor? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O 5 também? Não, apenas o 3. o 3, isso, o 3 e o 4. O 3 e o 4. Irmãos, eu ouvi esses dias da boca de um pastor antigo na fé, mais de 50 anos de ministério. Olha o que ele disse. Pastor, guardar os mandamentos de Deus é uma dura, é pesado. Como é que é? Repete de novo. Guardar os mandamentos de Deus, os mandamentos de Deus são pesados. Então você está entrando em contradição com a palavra. Porque a palavra acaba de dizer, não é? Primeira carta de João, ao que acabamos de ler, a primeira carta de João, capítulo 5, versículos 3 e 4. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. E o verso 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como então um pastor de anos de ministério se atreve a dizer que os mandamentos de Deus são pesados? Então ele desconhece a Bíblia e desconhece a experiência com o Deus da Bíblia. No mesmo livro de João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Isso fala do quê? Proteção. Proteção. Uma coisa é Deus permitir Satanás nos tentar. Outra coisa é Satanás nos destruir. Permitir a tentação ele vai sempre, mas nos destruir não. É isso que se refere ao texto. 1 de João 4,4 está escrito: filhinhos sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então nós podemos dizer com toda a segurança: nós temos a proteção de Deus. Mas repito, proteção de Deus não quer dizer que o diabo não vai nos tentar. É muito pelo contrário. Deus sim vai permitir que o diabo nos tente, mas que não nos destrua. Destruir isso ele de jeito nenhum poderá. Outro produto da regeneração é o fruto digno da árvore que está inserido. Vamos a Mateus. Mateus, Evangelho de Mateus. O Evangelho para o povo de Israel, o Evangelho para os judeus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 20, eu estarei lendo. Mateus 7, 15 ao 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinhos, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Meu irmão, minha irmã, as pessoas nos conhecem que somos filhos de Deus, cristãos, não é? Regenerados por causa do fruto que está em nós. Pela árvore conhecereis o seu fruto. Olha, ou é o contrário? Não, é pelo fruto que se conhece a árvore, é o contrário. Se me deixaram falar o versículo e não me corrigiram. Então, a árvore é conhecida por causa dos seus
frutos. Esse é o produto da regeneração na vida do cristão. Voltamos à apostila. Tudo isso é sobre regeneração, mas não para por aí. Para por agora a adoção. Alguém está lembrado? Eu acredito que eu falei aqui. Acredito, porque são várias abordagens que fazemos e quando fazemos, eu quero acreditar que alguns de vocês anotam. Eu sei que nem todos anotam, eu tenho certeza disso. Infelizmente, você não é obrigado, mas quem anota sai ganhando. Eu falei aqui em alguma ocasião, em alguma matéria anteriormente, sobre os filhos de Deus. Deus tem 4 tipos diferentes de filhos. Vamos lá, se alguém se lembra. Eu acredito que eu já falei aqui nesta turma da terça-feira. Agora, quem esteve aqui, quem anotou é outro, são outros 500. Quais são os 4 tipos de filhos de Deus que nos ensina a Bíblia? Não está na apostila, não coloquei de propósito e nem coloquei nos slides, porque se a gente for colocar todos esses detalhes, a apostila fica gigante, os slides ficam um dicionário, fica muita informação. Alguém se lembra dos 4 tipos de filhos de Deus? Não? Vamos então anotar? Valeria a pena. Aí deixa bem anotadinho e procura não se esquecer disso. Primeiro tipo de filhos de Deus, filhos por eleição. Filhos por eleição. Quem vocês acham que são os filhos por eleição? A Bíblia fala várias vezes deles. Dos Povo de filhos de Israel. o povo. São 40 na tua gaveta, Walisson. 40 pontos Mentira. na gaveta do. Mas o Obrigado, Walisson meu falou filho. com uma segurança. Não, parece que o Se Walisson anotar aqui, tirou. Não, o Walisson tirou a pistola da cartucheira e deu um tiro assim, ó. Vou acertar, eu não vou errar. O povo de Israel, os judeus, rapaz, tremeu até aqui o meu coração. 40 para o Olisson Breno Dias. Meu Deus. Do jeito que tá, acho que o Olisson é o candidato à isenção. A próxima, Olisson, tu tá isento de fazer a prova de soteriologia. A próxima, ai meu Deus. A próxima, o Olisson está toda. Ele vai dar tanta glória que vai deixar vocês assim, ó. Eu passei de ano antes de você. Eu pensava que. Não, o Kelsey também. O Kelsey está no páreo. Olha só, né? Lado a lado. Vamos ver. Quem sai primeiro, né? Geralmente eu espero 3 alunos ficarem isentos, né, da matéria ou da prova da matéria, né? Pelo menos o Olisson e o Kelson estão aí no páreo. Mas vamos lá. Israel, filhos por eleição. Filhos por criação. Quem vocês imaginam quem são? os seres celestiais. Barbaridade, tchê, esse homem tá rasgando. Os anjos. Mais uma, Alisson, mais uma já era. Aí pode descansar, roncar, babar. Não vai só ser a prova de soteriologia. Os anjos, filhos por criação, os anjos. Filhos por adoção, quem são eles? Nós, Nós, a igreja, o povo de Deus. Ei, Marline, 40 para a senhora, Marline. Oh, roubou a bola, a irmã Aline fez assim, o Alisson, eu já estava percebendo, o Alisson vai pegar essa bola no ar. Mas a irmã Aline, não, essa é minha. dessa vez ele Essa, deu tempo para a gente responder, pastor. graças a Deus, irmã Aline. Irmã Aline, não estou dizendo que a irmã Aline não está esperta, mas hoje ela demonstrou ser bem esperta, bem rápida. Marlene, Marlene também está no páreo. Ela já tinha 50 lá atrás, agora tem 40. Meu Deus! Filhos por geração. Quem são eles?
Eita, parou todo mundo. Filhos por eleição, os judeus, os israelitas, o povo de Israel. Filhos por criação, os anjos, seres celestiais. Filhos por adoção, nós, os cristãos, a igreja. E os filhos por geração, eita! Abraão, Isaac e Jacó. Não, não. Eles estão dentro dos filhos por eleição. Oh, meu Deus! Vamos lá, Kelson. Se Kelson joga essa, está isento de fazer a prova de soteriologia. Papai do céu. Vocês sabem, por incrível que pareça, nessa pergunta a maioria engasga. Engasga bonito. Anote aí. Filhos por geração é somente um. O Senhor Jesus Cristo. Uau. O Senhor Jesus Cristo. Tremendo. Está lá no Salmo 110. Eu hoje te gerei, filho meu. Uau, Jesus Cristo. Então, recapitulando: filhos por eleição, a nação de Israel. Filhos por criação, os anjos. Filhos por adoção, nós, a igreja, o povo de Deus. E filhos por geração, na verdade, um só, o Senhor Jesus Cristo. Tenha isso anotadinho, anotadinho. Nós vamos voltar lá na frente, numa outra matéria. Mas continua no páreo, continua aí, ó. Wallison e Kelson, pertinho da isenção em não fazerem a prova de soteriologia. Então, pertinho, pertinho, pertinho. Vamos entrar então no ponto 6, adoção. Humanamente falando, a adoção é o processo pelo qual uma criança é trazida e aceita numa família, quando por natureza não tinha direito algum de pertencer àquela família. Esta transação legal traz como resultado a criança tornar-se um filho, um novo membro da família, com plenos direitos sobre o patrimônio da família que adota. A adoção espiritual é baseada neste mesmo princípio, se bem que a adoção divina é infinitamente mais abrangente no seu alcance e finalidade. Depois que o homem, que por natureza é filho da ira, segundo Efésios 2:3, crê em Cristo, é feito filho de Deus e passa a ter os direitos e privilégios inerentes àquela posição. O privilégio da filiação, o privilégio de ser membro da família de Deus e o direito de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Vamos ler então esses dois textos que deixam bem abordados a questão de nós sermos filhos por adoção. Efésios, capítulo 2, versículo de número 3. Efésios 2, 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Para deixar isso mais evidenciado, carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo de número 8. Carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 14 em diante. Romanos 8, 14 em diante, assim nos diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito
que somos filhos de Deus. 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Ficou claro, irmãos? Somos adotados, enxertados na videira verdadeira que é Cristo e, consequentemente, nos tornamos filhos de Deus por adoção. Romanos, já lemos, né? 8:15 ao 17, então não temos dúvidas que nós, graças a Deus, nos tornamos filhos adotivos de Deus. Ô, Aí pastor, fale, só uma dúvida. lance. Nós tornamos filhos adotivos por causa que Israel era o povo eleito, né? Era o povo escolhido. Mas Sim, como Jesus veio para eles e eles o negaram, aí abriu para nós essa, vamos dizer assim, essa janela de ter a possibilidade de ser filhos adotivos de Deus, ou não? 100%. Oh, Agora, eu gostei dessa sua ilustração, janela. Porque na teoria, veja bem, na teoria, mas na prática isso não é verdade. Deus já antevia lá na eternidade a salvação de dois povos, mas na ordem. O povo que estava na prioridade era a nação de Israel. Isso fica claro quando estudamos a carta de Paulo aos Romanos. A prioridade de Deus era, na verdade, a nação de Israel. Tanto que Jesus foi muito enfático, não é verdade? Lembra-se quando ele disse: Eu vim por causa das ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Jesus não se negou a fazer obras de salvação e milagres no meio dos gentios, mas a prioridade era a nação de Israel. Mas ao lermos o capítulo 1 do Evangelho de João, diz: Ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Aí se abre a janela. Aí a janela se abre. Porque a salvação foi destinada primariamente, à nação de Israel. Então, a prioridade, Israel. O resto é o resto, que eu vou trabalhar depois com o resto. Mas Deus, na sua onisciência, observou: peraí, eu não posso ser um Deus injusto. Só abrir a janela para um povo. Então eu vou ter uma segunda janela já de reserva. Porque vai depender o quê? Do livre-arbítrio. Olha só, aí entra o livre-arbítrio, que nós vamos falar lá na frente. Vai pegar fogo essa aula. Salvação se perde? Sim, senhor. E muita gente bate com um pezinho que não se perde. Segundo, o que é ser predestinado? Vamos ver isso. Fala lá, Kelson, solta. Não, pastor, igual o senhor está dizendo que Deus já tinha um plano para dois povos, já antes da criação do mundo, até pelo fato de que João 3,16 já fala que Deus amou o mundo. Então, o mundo já se engloba ao todo. Não era Exatamente. Deus amou especificamente um povo só. Então, foi o mundo todo. Mas a priori, a ordem da salvação, primariamente, fora dirigido a Israel, ou seja, os propósitos principais e proeminentes, ou seja, de destaque, estavam destinados, estavam apontados para a nação de Israel. Entretanto, na onisciência de Deus, isso é um pouco difícil de entender na nossa mente humana, porque a nossa mente racionaliza os acontecimentos, então fica muito complicado. Queremos racionalizar os acontecimentos, mas a mente de Deus já via e já entendia e já via tudo lá na frente. Por isso, ele não podia manter a salvação bloqueada para um só povo. Ele já sabia que Israel iria rejeitar, não é? A Jesus Cristo, ao Messias, entende? E aí, como o Alisson falou, ele tinha que ter essa janela de reserva.
respeitando o quê? O livre-arbítrio, a livre escolha que a nação de Israel ia tomar. Aí eu pergunto: Deus rejeitou de toda a nação de Israel? Não. Israel rejeita Jesus, o Messias, mas Deus não rejeita. Mas e aí, como é que fica o propósito de Deus? Como é que ficam os planos de Deus? Comprometidos, frustrados? Jó, capítulo 42 diz: Eu sei que nenhum dos teus planos e que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Olha que coisa curiosa, não é? Deus não se intimida pelas falhas e pelos fracassos humanos. Jamais. O homem fracassa, o homem erra, mas Deus olha lá, lá na frente. Ok. Eu sei que o Luiz Prestes vai pisar na bola, vai errar feio. Eu sei que o Alisson vai errar mais feio ainda. Mas eu não me intimidarei pelos erros que eles vão cometer, porque o meu plano, o meu propósito vai ser cumprido. Com ou sem o Luiz Prestes, com ou sem o Alisson. Irmãos, Deus não depende de mim, de nós, para cumprir os seus projetos e propósitos. Se eu falho, ele coloca outro no meu lugar para cumprir o propósito dele. Se o Alisson fracassa, é ruim que Deus vai deixar de fazer o que ele tem que fazer. Coloca outro rapidamente no lugar do Alisson e Deus leva adiante o seu propósito. Aquele texto que a gente costuma mencionar de memória: agindo eu, quem impedirá? E é verdade, irmãos. Agindo Deus, quem pode impedir os propósitos de Deus? Kelson, solta aí Pastor, a tua. Sim, nossa irmã Célia, por gentileza, depois irmão Kelson. tá, lá em Gálatas 4, ele diz assim, ó, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito de seu filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Então eu Aqui acho é que lindo, porque Deus já aqui através de Paulo está revelando o quê? O seu propósito lá lá atrás, atrás, oculto. Que propósito é esse? Eu elegi Israel, eu escolhi Israel, mas eu sei que Israel vai fracassar. Israel vai tropeçar, Israel vai colocar o meu filho de lado por um tempo. Mas aí eu tenho um outro povo que vai ocupar, na ordem do tempo, os privilégios que deveriam caber primeiramente a Israel. Entende, Marcélia? Deus não rejeitou a Israel de todo. É o contrário. A Israel quis rejeitar Deus. Porém, Deus já sabia. Então, ele ordenou, preparou, organizou o seu plano de maneira que este mesmo plano não viesse a ser comprometido e colocado ao fracasso. Então, chega na plenitude dos tempos, nasce Jesus, Israel lá na frente o rejeita e ó, quem assume a ordem prioritária? Aí é uma questão de ordem, de priorização. A igreja. Oh, então tudo que Deus tinha inicialmente para Israel, ele entrega para a igreja. E aí inverte-se a ordem. Era para a igreja, olha só, está passando pela grande tribulação. Opa! Era para a igreja lá na frente ser o remanescente. Vai ser o contrário, vai ser o remanescente de Israel. Vai ser Israel que vai sofrer as duríssimas consequências da grande tribulação. Ailson, Deixa eu ler uma passagem que pastor em Efésios também. sim. Bendito, o 3 do capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Depois dessa, irmãos, eu vou ficar quieto, só ouvindo que o Ailson lê um texto que se encaixa igual a luva na mão. 40. Ailson, 40. Eia, entrou na estrada. Entrou na estrada, Ailson. Parabéns. Quarentão pro Ailson. Que Ô, pastor, texto maravilhoso. Uau, uau. eu quero só tirar uma dúvida aqui, porque teve um dia, uma pessoa chegou e me questionou isso, né? Ela Vamos falou assim, lá. ah, que não sei o quê,
eu queria ter nascido judeu e tal, eu queria ser lá do povo de Israel, porque na Bíblia fala que eles já são salvos já. Aí eu falei, me mostra na Bíblia, né? Aí eu até falei esse versículo, né? Que Jesus ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Aí eu falei com ela, falei, o povo de Israel, né? Que não aceitou a Cristo, está no mesmo barco que nós. Se eles não aceitar Jesus como único, suficiente Salvador, tá sem salvação do mesmo jeito. Aí eu até falei a Exatíssimo. respeito das testemunhas, né? Que o senhor falou. De lá, eu acho que os que já são salvos, assim, que já estão selados, é só aqueles que vão passar pelo período que vão estar ministrando a palavra de Deus, né? Fora Isso, isso, o os resto tá tipo 144 mil, exato. isso. Fora isso, o resto, vamos dizer assim, tá tudo no mesmo barco, igual nós. Até lá, até Cristo voltar, a gente tá correndo aí atrás da nossa salvação, né? 100% correto. O problema, meus irmãos, é que os judeus, eu falo com propriedade porque eu sou judeu, caramba, eu vim de uma família duramente religiosa, nasci num berço de uma religiosidade enorme, e eles se julgam, através de Abraão, herdeiros diretos da salvação. Ou seja, para eles a salvação veio de tabela por causa da herança, por causa da escolha. Esse é o problema deles. Eles não têm o discernimento espiritual para entenderem que a salvação não é hereditário, não é uma transferência de direitos ou de privilégios. Longe disso, não é, não se trata disso. A salvação é uma confissão de boca, né, e de crer no coração, como diz Romanos 10, 9 e 10. E os judeus religiosos, até hoje, se creem, não é, já detentores, possuidores finais e completos desta salvação. Não. Nós abraçamos a salvação em Cristo, ó, lá atrás, sim. Mas nós estamos fazendo isso aqui, ó. Eu acredito que todos estamos aqui, ó, juntos fazendo isso aqui, ó. Mesma coisa. O que perseverar até o fim será salvo. Salvação se perde, se perde. Vamos estudar isso nas próximas aulas e como é fácil perder a salvação. Ganhar é um suor violento. Manter é outro suor. Perder em segundos. Segundos. Perdemos a salvação. Vamos a um outro processo, ou a outro elemento operante na nossa salvação. A conexão da irmã Aline caiu em algum momento, porque eu não vejo mais ela na tela. Fale, Kelson. Ô, pastor, só uma outra colocação que também. Igual abordou o fato de Jesus ter vindo para os judeus não receberam, e nós tivemos o direito de ser chamados filho de Deus por adoção. Exato. E da mesma forma, e graças a Deus por isso, pelo fato de que nós temos entrado, e em 1 João 3, do versículo 1, vai falar assim, ó, vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não conheceu. Hoje tem o mundo, que aí fora é como se antes Jesus veio para os judeus. Certo. Os judeus não quiseram. Hoje é o mundo aí fora. Hoje a palavra é pregada, o mundo não quer. E aqui fala, graças ao grande amor de Deus que nos concedeu que fôssemos chamados filhos de Deus. E o mundo não conhece porque não conheceu a Deus. O mundo aí fora não conhece a Deus. Não então, conhece ainda. Isso Então, pode... nós, em últimas palavras, nós fomos definitivamente irmãos. Nós gentios, ou seja, eu sou parte gentio e sou parte judeu. Não estou aqui me vangloriando por ter a semente de Abraão, porque eu tenho o lado gentil do lado de minha mãe, do lado do meu pai é judeu, mas eu não sou judeu puro, eu sou uma mistura. Mas graças a Deus que o Senhor teve misericórdia dos gentios. Imagine, se essa janela não é aberta, o inferno estava esperando por nós. Que sentido faria servir a Cristo a vida inteira, sabendo que lá no final vamos todo mundo para o inferno? Misericórdia, mas nosso Deus não é injusto. Não é injusto. Ele só inverteu a ordem. Os judeus vão passar um perrengue na grande tribulação que já estava destinado para nós. Olha que loucura! Que loucura, gente. É coisa maravilhosa. Isso é amor? É. Deus deixou de amar Israel? Não.
Se você tem dúvidas sobre a eleição de Deus sobre a nação de Israel, eu sugiro você, trabalhinho de casa. Quem quer, não é obrigado. Leia com atenção os capítulos 10 e 11 da Epístola de Paulo aos Romanos. Capítulos 10 e 11, todinho. Ali vai explicar em detalhes qual a razão que levou a Deus rejeitar a nação de Israel e que esta rejeição fora temporária, para alcançar um glorioso propósito da parte de Deus de redimir de maneira plena, absoluta, completa a nação de Israel, que se dará quando? No final da grande tribulação, quando Jesus vai descer dos céus com poder e grande glória, colocando os seus pés no Monte das Oliveiras e destruindo todos os seus inimigos, os inimigos de Israel. Nós já estudamos isso em 2 seminários de escatologia ali em Nagasaki. Graças a Deus foi uma grande vitória. Provavelmente em julho de 2026, se até lá Jesus não vier, vamos ter o 3º seminário. Meu Deus, o 3º. É a única igreja na América em 25 anos que vai estar caminhando para o 3º seminário. Gente, eu nunca vi isso. Nenhuma igreja brasileira que eu ministrei a palavra nos pediu 2 seminários, um por ano. Então se tornou, eu falei hoje com o evangelista Alexandre, já está no calendário da nossa igreja todo ano, e vocês percebem? E não dá vazão, não acaba. É um negócio interessante, né? Nunca se esgota, né? Tem que fazer o primeiro, tem que fazer o segundo, vem o terceiro, e o terceiro vem coisas aí que eu não quero nem adiantar vocês, coisas que já estão acontecendo e que vão acontecer de uma maneira terrível, que eu não vou adiantar que fatos. Hoje estava essa semana fazendo, entre quinta-feira e hoje, anotações, já preparando-nos para o 3º seminário de escatologia, e tem coisa aí pesada, já a caminho. Estamos vendo com os nossos olhos e infelizmente vamos continuar vendo ainda pela frente. Vamos ao 7º e último elemento operante da nossa salvação, que é o que está acontecendo hoje, aqui agora, nas nossas vidas, chamado de santificação. Número 7, página 6. A experiência da salvação abençoa a vida do crente de várias maneiras distintas, como já estudamos. A santificação também é uma delas. Para melhor compreensão do aluno quanto à correlação entre justificação, a regeneração, a adoção e a santificação, necessário se faz mencionarmos a distinção entre elas. Então isso aqui é muito importante, fazer essas distinções, essas diferenciações, para nós não confundirmos as definições bíblicas e teológicas. Por exemplo, a justificação é o estado que permite ao pecador ser considerado justo diante do Senhor e assim digno da salvação. A santificação é o processo de aplicar a justiça divina à vida pessoal do crente. Então, começa por aí. Justificação é um estado, santificação é um processo. Quando falamos de estado, é algo que já veio para ficar no pacote fechado. A santificação ainda não é um pacote fechado, é um processo. Se fosse um pacote fechado, não diríamos que seria um processo, senão um estado. Anote isso. Estado é o pacote fechado, não é? Processo é o pacote ainda em aberto. Então nós estamos ainda num pacote em aberto. Letra B. A regeneração dá ao crente o poder de resistir o pecado. Olha só, e de glorificar a Deus. A santificação é a aplicação deste poder nas vitórias espirituais. No momento que eu e você já fomos regenerados, ou começamos a ser regenerados, recebemos o quê? O poder, a capacidade que vem lá de cima para resistir o pecado e glorificar a Deus. Agora, a santificação, isso é lindo demais, é a aplicação deste poder
nas vitórias espirituais diárias. Ai de nós se não tivéssemos a aplicação deste poder. Eu já estava caído há muito tempo de cabeça para baixo, enterrado a 14 palmos. E você também. Porque sem esse poder, irmãos, a gente não aguenta. É muito embate nesta vida, é muita prova, é muita luta, é muito desafio, é muita tribulação, é muito. E pastor, parece que às vezes eu não tenho trégua, eu saio de uma, caio em duas, saio de duas, caio em seis, saio de seis, caio em 12. Mas essa é a vida cristã, gente. Se alguém te ensinou em te dizer a vida cristã é um tapetinho aveludado, bonito, gostoso, macio, mentiu, te enganou, vendeu a mercadoria errada. Não, não, não. Salvação é sangue, salvação é coroa de espinhos, salvação são os cravos, salvação são lágrimas, são grandes dores. Ei, pastor, misericórdia, mas tem uma coisa, irmãos, a gente não está sozinho, a gente não está abandonado, a gente não está solto por aí. No mundo tereis aflições, disse o Senhor Jesus. Mas o quê? Tente bom ânimo. Eu venci o mundo. Oh, meu Deus, isso, para mim isso já é o suficiente. É aflição em cima de aflição, não é verdade? Tem gente aqui já diplomado em tribulação. Eu conheço irmãos que. Eu conheço uma irmã, você vai achar engraçado, né? Inclusive, ela é uma tia de minha esposa, cristã, Maria das Dores. Irmã Maria das Dores, por que a senhora tem esse nome? Ei, meu pai, quem o diga. Minha mãe, antes de me conceber, era dor, era dor. Eu não saía de jeito nenhum. Nem com cesariana. Sério, por isso que eu recebi esse nome. Maria das Dores. E a minha vida tem sido dor atrás de dor. Ela já perdeu 4 filhos. E hoje tem 6. Mas seriam 10 vivos. Mas perdeu 4 filhos. É dor em cima de dor. Mas é uma mulher de Deus, experimentadíssima. Diga, Kelson. É igual Jabez. Isto, Jabez, o nome do seu nome é Dores, ou em dor fui concebido. Gente, tem cristão que quando dá o testemunho, você abaixa a cabeça e começa a chorar. E aí, meu irmão, dá o seu testemunho. Você não aguenta. É tanta dor, tanta dor, tanta dor, tanta dor, tanta dor. Para, eu não aguento ouvir tanta dor, caramba, meus irmãos. Mas a dor cria maturidade, forja o nosso caráter, nos dá fortaleza e, acima de tudo, confiança, ao ponto que Jó disse: eu sei em que tenho crido. O cristão que não passa por dores tem alguma coisa errada. Que, pastor? Vou repetir. O cristão que não passa por dores tem alguma coisa super errada. Ô, Minha pastor, vida é um mar de rosas. Wallison e depois Ailson, que levantou a mão. Wallison. esses tempos atrás, eu vi um pastor, né? Tipo um story falando, né? Falou assim que a gente que acha que é servo de Cristo, muitas das vezes a gente acha que por onde a gente vai estar passando, eles vão estar jogando pétala de rosa, almofada para a gente estar passando, carpete. Ele falou assim, mas é aí que a gente se engana. Quando nós vamos indo, eles vai tacando pau, pedra, é tudo. Mas é aquela coisa que deixa na Bíblia claro para nós, né? Que aquilo a qual o olho não viu, né? Nem ouvido ouviu, nem chegou aos olhos, né? É aquilo que Deus tem preparado para nós, né? Então, conforme tá dando paulado, tá dando pedrada, é sinal que nós está no caminho certo. Porque ninguém joga pedra numa árvore que não tem fruto, não tem nada, né? Então, vamos avante, meu filho. Vamos avante que Cristo está conosco. Wallison, olha que pregação Gente, que acabamos de ouvir uma pregação para arrebentar. Nenhuma árvore é apedrejada senão aquela que dá frutos. Meu Deus! O Wallison está na beirinha, gente, na beirinha. Talvez temos aí 15 minutos para terminar a aula. Quem sabe até os 15 minutos vai ser o primeiro contemplado. Não fará mais a prova de soteriologia. Reage, irmão Kelson, reage. Ailson, joga Ailson, solta aí a tua. De repente o Ailson vai ser o primeiro a pegar o pastel, né? A fatia do bolo gordo.
Não, mas eu vou falar sobre o primeiro ponto aqui, que se eu ler a justificação, eu acho uma parte na Bíblia que encaixa certinho, eu acho. Romanos 8, o 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Meu Deus! Quarentão, Ailson. Mais 40 para ti. Parabéns. Encaixou na perfeição. Perfeito. Isso mesmo, irmãos. Vamos então avançar um pouquinho, né? Então não se esqueça, nós, ao recebermos a aplicação da santificação, nós temos capacidade para vencer as lutas diárias. E por fim, letra C. A adoção torna o crente um filho de Deus. A santificação desenvolve a semelhança da família de Deus no seu caráter. Então, olha só adotado, me tornei um filho de Deus. Mas a santificação na minha, na sua, na nossa vida, desenvolve a semelhança da família de Deus no seu caráter. Estes quatro elementos se manifestam na vida do crente desde o primeiro momento da sua conversão, sendo mantidos ativos pela fé em Deus. Dos quatro, no entanto, só a santificação, anote isso aqui, só a santificação envolve o desenvolvimento progressivo do crente, ou seja, está associada ao processo de maturidade cristã. Os outros três elementos são constantes e completos desde o primeiro momento da salvação. O crente não pode ser mais salvo, mais nascido de novo ou mais filho de Deus hoje do que ontem. Não, mas pode prosseguir amadurecendo espiritualmente mediante o processo da santificação. Isso é lindo demais. Não podemos subestimar quão importante é compreender como o crente pode crescer espiritualmente através da santificação. Depois do ensino de como receber a salvação, a santificação é sem dúvida o ensino mais importante nas Escrituras. Não há outro assunto mais importante que o crente deva entender do que o plano determinado por Deus para ele viver uma vida santa e reta diante dele e dos homens. O alvo de viver uma vida santificada, escute essa, o alvo de viver uma vida santificada, olha só, não é a plena perfeição, não, mas sim a progressão. Se Deus quisesse que o crente, para conservar a sua salvação, tivesse de cumprir seus padrões de perfeição, teria reduzido seus padrões ao nível da possibilidade humana. Mas não foi assim, não é assim. Olha só, ao invés disso, porém, ele apresenta o alvo da santificação como sendo o aperfeiçoamento do caráter do cristão. Mateus capítulo 5, verso 48, vamos lá. Ô, pastor, Sim, senhor. é por isso que Paulo, então, fala que nós devemos ser imitadores dele, igual ele é imitador de Cristo, né? Lógico que não é ser santo 100% igual Cristo, porque somente ele é santo, né? Mas Paulo, ele tipo faz essa deixa aí para a gente se esforçar, né? A procurar ser imitador de Cristo, vamos dizer assim, na sua plenitude a todos os dias, né? Ou não encaixa esse versículo? Ai, 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 ai. Irmão Alisson, é com a grata alegria, grata satisfação que eu quero lhe anunciar que o irmão é o primeiro aluno isento da prova de soteriologia. Glória a Deus por Parabéns. isso. Louvado seja o nosso Deus.
Obrigado, Deus. Parabéns. Rapaz, esse homem hoje deu 25% da aula de soteriologia. Parabéns. Kelson, na próxima aula tem que ser tu, Kelson. Tá na corrida. E o Ailson também, ó. É uma Ô, fila. Meu, deixa eu aqui anotar. ô, pastor, Irmão, sim, senhor. outro dia, Ô, solta a sua. o Alisson falou aí que o Paulo disse que nós devemos ser imitadores de Cristo. Outro dia, pela misericórdia, o pastor me deu a oportunidade de pregar lá na igreja, eu até falei lá na igreja. Hoje está tão difícil o crente ser crente, por causa da dificuldade que está, e um bocado também é comodismo. Deus, pela misericórdia, eu falei lá, irmão, se nós não queremos ser imitador de Cristo, nós devemos pelo menos imitar pelo menos um pouquinho do que o Paulo fez. Pelo menos um pouco, já que é tão difícil ser imitador de Cristo, vamos ser pelo menos de Paulo. Porque se Olha Paulo não só. atingiu os 100%, né, que é difícil, eu sei que é, mas ele deve ter atingido uns 60, 70, 80. Se nós formos imitadores dele, conseguir atingir pelo menos 60 ou 50, já é vantagem para nós. Ailson, ó, a glória seja dada para Deus. Fantástico. Vou ter que anotar, vou assistir essa aula e vou fazer um esboço em cima dessa tua bondade. Se não conseguirmos ser imitadores de Cristo ao longo da vida, pelo menos esforcemos-nos para imitar um pouquinho que seja o apóstolo Paulo. Rapaz, permite, Ailson, usar esse gancho para eu fazer um esboço? Por favor, me permita. Verdade, pastor. Amém, amém. Parabéns, Ailson. Mais 25, Ailson. Obrigado, pastor. Mais 20, rapaz. Olha, essa aula de hoje tá marcada. Pouca gente, uma pena. Só vem menos da metade. Mas está marcado pela presença de quem? Do Espírito Santo. Sempre esteve, irmãos. Mas hoje o Espírito Santo, vou usar uma expressão que eu não gosto muito de usar, está exagerando um pouco. O Espírito Santo hoje está exagerando. Hoje quem deu a aula não fui eu, não. Quem ministrou a aula sempre foi o Espírito Santo. Mas usou aqui o irmão Ailson, irmão Kelson, irmão Wallison. A glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Fala, Kelson, vamos lá. Olha, Essa trindade hoje está forte, hein, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Kelson, Ailson e Wallison. Quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, eu não vou dizer, não. Solta, Kelson, solta. o pastor, sobre santificação, e o contexto de santificação original é ser separado. Perfeito. Igual no Antigo Testamento, os utensílios eram separados para fazer a obra de Deus. Então, Perfeito. a palavra de Deus fala assim, ó, em João 17:17, santificai-vos na verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí nós pegamos também em Efésios 5:26, vai nos falar o seguinte, para a santificar purificando com a lavagem de água pela palavra. 2 Timóteo 2:21 também vai nos dizer o seguinte, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vasos para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, santificação é igual os irmãos falando, Paulo dizendo para nós ser imitador dele. E como somos a santificação para nós somos separados de Deus. Então, nós temos que ser santo como Cristo é santo, ser de santo como eu sou santo. Então, sendo separado é o contexto da palavra santificação, separados. Amém? Ser separados. Perfeito. Fechamos esta parte da aula com mais 25 pontos para o irmão Kelson. Então, para a próxima aula, fica aí, né? Kelson e Ailson, né? Vai ser uma luta titânica. Quem vai abraçar a segunda isenção? Kelson e Ailson, não percam o próximo episódio. Vai ser uma guerra de titãs. Vai ser uma luta, se não aparecer, não. Hoje o irmão André Santana, eu falo com carinho e respeito, eles têm, inclusive está aqui na Flórida, exatamente onde eu não sei. Saiu de férias com a família, avisou que não poderia estar.
Isso porque o irmão André não está aqui. Se o irmão André estivesse aqui, rapaz, o negócio ia ficar bem pesado, bem forte. Glória a Deus por isso. São 9h55. Você está ligado. Isso mesmo, no canal da Academia Bíblica Bereia, turma das terças-feiras, curso básico em teologia, matéria soteriologia, doutrina da salvação. O negócio está quente hoje. Graças a Deus, ele vai ficar mais quente ainda, porque na próxima aula, aí o negócio vai pegar fogo mesmo. Que assunto é esse? Predestinação. Meu pai, eu sou um predestinado, eu sou uma predestinada. Ei, mas não é assim não, calma. Muita gente, né, se julga predestinado, pinta o 7, o 14, o 21, 28, o 35 e o 42. Não é assim não. Predestinação bíblica é outro assunto que é muito confundido com a predestinação pregada pelos calvinistas. Muito cuidado, e os calvinistas se baseiam em textos isolados e em cima de uma teologia muito errônea pregada por Jean Calvin, né, um teólogo de origem suíço-francesa, e vamos explicar isso com riqueza de detalhes na próxima aula. Não falei de corrigirmos os exercícios, né, que contemos a continuação, mas vamos tentar pelo menos 10. Vamos tentar pelo menos 10 lá no finalzinho, no bloco 1. Vamos tentar. Se a gente consegue fazer alguma coisa lá no finalzinho da nossa apostila, bloco 1, exercícios gerais de soterologia. O Alisson está tranquilo. O Alisson não vai esquentar mais a cabeça. A única coisa que o Alisson agora tem que fazer é estar presente nas aulas para contar com a nota de frequência, né? Mas olha só, pensa num camarada que hoje vai dormir, vai roncar, a esposa dele vai ficar até incomodada. Meu filho, por que tá roncando tanto? E tá babando forte. Mas ele tem todo esse direito, irmãos, de roncar e babar hoje, porque ele pegou um prêmio maravilhoso, a glória seja dada. Vou falar com o evangelista Alexandre. Olha o Alisson, fez um golaço. Ele vai ficar feliz da vida. Vou mandar uma mensagem para ele daqui a pouco. Teu discípulo aí fez um gol forte, fez um gol bonito, né? E assim seja a glória para o nosso Deus. Vamos lá. Finalzinho da nossa apostila, bloco 1, exercícios gerais de soterologia. Vamos da questão 1 à questão 10. Vamos tentar lá. Segundo o teólogo Champlin, o termo grego soteria e suas formas possuem que ideia? Letra A, eternidade, perdão, bondade. Letra B, ajuda, justificação, glorificação. Letra C, cura, redenção, resgate. Ou letra D, justificação, regeneração, glorificação. Qual é a letra correta? Ó o silêncio. Será que ninguém fez? Eu não fiz. Não Letra fiz D? Não. nenhum. Letra B. Eu tinha feito até a página 12 só. Isto. Aí eu deixo. Os alunos que estão mais ligados, não estou dizendo que a irmã Celina esteja ligada, mas que estão mais ligadinhos, já avançaram. Alguns já avançaram. Eu tenho certeza que alguns aqui eu conheço e avançaram bem lá na frente. Então, número 1, D de dado. Letra D de dado. Justificação, regeneração, glorificação. Número 2. No sentido espiritual, o que quer dizer a salvação? No sentido espiritual. Letra A é a garantia de vida eterna comprovada nesta vida por bênçãos, cura e poder. Letra B é a aplicação da obra de Cristo em todos os homens. Letra C é aquilo que experimenta todo o que ouve e confessa os seus pecados. Letra D é a aplicação da obra de Cristo na vida daquele que crê. Qual das D. três é correta? Das quatro, A D. qual é a correta? A D. A D. A D D. de novo. Olha lá, D. Falamos alguma coisa disso hoje, é verdade? Então, se você se lembrar, nós puxamos um pouco desse conceito. Então, número 1 e número 2, letras D, para ambos. Número 3, aqui é um pouquinho difícil, mas não é complicado de obter a resposta. O que é pecado hereditário? Letra A, a prática de determinados pecados que alguns pais passam aos filhos. B, a natureza adâmica presente em todo ser humano. Letra C, pecado cometido por um homem que terá seus efeitos eternos transferidos aos filhos. Letra D, pecado perdoado, mas que terá sua consequência terrena e afetará os filhos. Questão 3, qual é a correta? Letra B, pastor? B de bola, B de bola. Natureza
adâmica presente em todo ser humano. Perfeito. Número 3, B de bola. 4. Conforme o ensino geral da Bíblia, a quem é que recebe a salvação de Cristo? Muita atenção aqui. Letra A. Todos, pois Cristo morreu para salvar todos os homens. B. Apenas aqueles que já escolheu, os demais já estão condenados. C. Não todos, somente aqueles que o aceitaram como Salvador e Senhor. Letra D. A igreja e ninguém mais. Letra Tem C. aí É uma a que é C, certa. né? É a C. Não todos, somente aqueles que o aceitaram como Salvador e Senhor. Número 5. Quais os 3 acontecimentos na vida do homem que contam a história da sua salvação? Letra A. Justificação, santificação, glorificação. B. Perdão, revelação e fruto. C. Perdão, reconciliação e justificação. D. Redenção, transformação e glorificação. Aqui é uma ordem cronológica. Vamos lá. Qual das 4 é a Letra A. correta? A. A de Antônio, isto. A de Antônio, justificação, santificação e glorificação. Maravilha! Número 6. Analisando os aspectos teológicos da salvação. Estudamos esses aspectos, né? Foram os 7. Qual o significado da justificação? Muita atenção aqui, ó. Letra A. Deus declara o homem justificado, mas não o torna justo. Letra B. O homem que antes era um pecador, agora não é mais. Letra C. Deus transforma o pecador arrependido em um homem justo. Letra D. Havendo sido justificado dos pecados, a salvação do homem é garantida. Só tem uma aí que é correta. Isso eu acho. Eu coloquei a letra C. C. Perfeito, irmã Célia. Letra C. Deus transforma o pecador arrependido em um homem justo. Muito cuidado agora com a 7. Sendo a salvação um ato de reconciliação, ou seja, aproxima o homem a Deus, o que é a justificação do homem neste processo? Letra A é a absolvição do pecador que reconhece sua culpa e se mostra arrependido. Letra B é o primeiro passo para que o homem tenha confiança no favor divino. Letra C é a obra restauradora de Deus que muda a natureza humana. Letra D é restaurar a condição original, garantindo ao arrependido todos os direitos de filho. Tem duas aí muito parecidas. Vamos ver qual delas é a verdadeira. É a D, pastor? É a D. Ô, Wilson! É a letra D. Rapaz, o Ailson hoje está arrepiando, né? Ailson, Kelson e o Wallison. Meu Deus, não. Pastor Alexandre, olha, já tem os 3 bons professores de escola bíblica dominical, os 3 bons pregadores de Nagasaki e de Hartford. A glória seja dada a Jesus. Que ninguém fique enciumado, por favor. Se ficar, a gente ora para se converter, não é verdade? A gente ora para se converter. Perfeito. Número 7, letra D. Número 8. Como pode o pecador arrependido receber a justificação? Essa é fácil, pelo amor de Cristo. Pela infinita graça de Deus, através da fé em Cristo, vivendo uma vida digna de um homem arrependido pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Se você errar essa, tá sem juízo. Ah, ainda não, pastor? Né? Letra A, ó. Ah? Letra D? Não acredito. A mais Mas fácil vocês estão errando. mas é porque faz sentido quase todos aqui, viu, pastor? Se for olhar bem. Mas tem uma aí que é a mais correta de todas. É a chave. Através da fé. Aí está. Letra B? B, exatamente. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é um Verdade. gatilho. Se não tiver fé, não faz sentido nada.
8, letra B, através da fé em Cristo. Número 9, aqui é fácil, porque já estudamos isso hoje. Qual é o aspecto positivo da justificação e o que acontece nele? Letra A é a remissão. Nela, o preço pelos pecados do pecador são transferidos para Cristo. O perdão. Por ele, o pecador tem sua salvação garantida. É a adoção. Nela, não a mudança interior, e sim a mudança de posição diante de Deus. É a adoção. Sem uma entrega total, o homem não pode chegar diante de Deus. Tem duas aí que são muito corretas, muito parecidas, como estivessem certas, mas dessas duas, só uma definitivamente é a mais correta. Número 9, vamos lá, qual é? Qual é? Letra C. Cuidado. Letra C, Marcélia está com discernimento, tá lá, está com discernimento. É a adoção, não é a doação, é a adoção. Tem doação e adoção. Nela não há mudança interior, e sim mudança de posição diante de Deus, ou seja, nos tornamos filhos de Deus. Para fechar a questão hoje, questão 10. Qual das opções abaixo melhor define a redenção? Letra A, Deus liberta o pecador da escravidão da lei, pagando do preço exigido para resgatá-lo. Letra B, o ato de redimir o pecador e é garantido a todos os homens. Letra C, comprar no mercado aqueles que são escravos. Letra D, Deus manifesta o seu poder e arrebata da mão do diabo todos os homens escravizados. Qual é a questão correta? Eu acho que é a D, pastor. Eu acho que é a A. Irmã Célia, de novo, está funcionando o discernimento com força. Letra A. Deus liberta o pecador da escravidão da lei, pagando o preço exigido para resgatá-lo. Letra A. Quem perdeu o bonde, aí, ó, observa aí as letras. Se você perdeu o bonde. Número 1, D de dado. 2, D de dado. 3, B de bola. 4, C de casa. 5, A de Antônio. 6, C de casa. 7, D de dado. 8, B de bola. 9, C de casa. 10, A de Antônio. Próxima aula, todo mundo ligadinho. Quem veio, quem não veio, estarão assistindo o vídeo gravado da aula. Vamos fazer da questão 11 a questão 5 lá na outra página. Então vamos terminar a questão 11, 12, 13, 14, 15, 16 e virando lá o bloco 2, da 1 ao número 5. Da 1 ao número 5. Anotado? Repito de novo. Próxima aula vamos corrigir. Questão 11, 12, 13, 14, 15 e 16 do bloco 1 e as questões 1, 2, 3, 4 e 5 do bloco número 2. Anotado? Se quiser fazer além, faça. Mas para corrigir na próxima aula, são estas questões que vamos corrigir. Aleluia! Deus falou alguma coisa? Deus falou alguma coisa nesta noite através dessa matéria? Meu Deus, se não falou, eu ia fazer o apelo para alguém aqui voltar a se converter a Jesus. Mas graças a Deus, Deus falou. Lamentamos de coração os irmãos que não puderam estar, né? Alguns se comunicaram comigo, outros, acredito, se esqueceram, passaram batido, outros nem conseguiram se comunicar, mas tudo bem, entendemos que vida na América é uma vida assim muito corrida, mas sempre na medida do possível, quem puder se comunicar conosco quando não puder estar na aula é bem-vindo, porque a gente aí fica ciente, ora em função ou em favor desta pessoa ou deste aluno ou aluna que não pôde estar, e aí estaremos sempre ligados pelos laços da oração, porque aqui somos uma família, não é? E nos preocupamos uns com os outros. Obrigado, irmão Ailson, irmão Kelson, irmão Wallison, a trindade desta terça-feira, 22 de julho. Vocês foram hoje
os professores da aula de hoje. Que Deus continue usando poderosamente irmão Ailson, irmão Kelson e irmão Wallison. A glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Obrigado, Ricardo. Tamo junto, Ricardo. Vamos estar lá, final de agosto. Estarei tendo a alegria de conhecer irmão Ricardo, irmão Arthur e o pastor Francisco, que hoje não puderam estar por razões extraordinárias. Irmã Célia, obrigado pela sua participação. Joel, Jonathan, irmã Gleice, que hoje teve algumas dificuldades técnicas, está com seu vídeo aberto, mas esteve aí participando. Irmão Victor Freire, obrigado também pela sua participação. Deus abençoe a todos vocês. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Uma palavra de oração pelo nosso irmão Ailson. Perdão, não Ailson. O Ailson já fez na aula passada. Irmão Wallison. É tudo Ilson, né? Então aí eu me confundo. Ailson, Wallison. É muita gente com Ilson no final. Kelson, que coincidência. Ailson, Kelson, Wallison. Meu Deus. É a turma do som. S-O-N. Irmão Wallison, por favor, esteja abrindo o seu áudio e agradecendo a aula de hoje. Obrigado a você que já fez o pagamento da mensalidade do mês de julho. Muito obrigado. Deus recompense rica e poderosamente. E você que não fez ainda, está em tempo. Até o dia 31. Passou do dia 31, manda a multazinha de $10. Se não mandar, a gente vai atrás de você com carinho e com amor. Tá bom? Irmão Alisson, por favor, agradecendo a Deus pela aula de hoje e já nos despedimos. Muito obrigado. Deus nos abençoe poderosamente. Com vocês, orando, irmão Wallison. Oremos. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor por esta oportunidade, esse privilégio, ó Pai, a qual o Senhor nos concedeu de mais uma terça-feira, de estarmos aprendendo mais da Tua palavra. Continua, ó Deus, abrindo a nossa mente, nos dando iluminação, sabedoria na Tua palavra. Aleluia, glória Senhor, a Deus. meu Deus, que o Senhor também possa continuar fortalecendo, capacitando, dando saúde, ó Pai, ao Teu filho, o professor Prece, para continuar nos ensinando a aprender mais e mais da Tua palavra, ó Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha nos conceder um restante de noite abençoada. Que o Senhor venha nos conceder também um restante de semana abençoado, ó Pai. Muito obrigado por tudo, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Nos conceda uma noite abençoada, pois é o que nós te pedimos e te agradecemos e colocamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. E disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Ó, beijão grande em vocês. Deus os abençoe. Ótimo final de terça, abençoada semana. Vejo vocês, permitindo Deus, próxima terça, 29 de julho, com a nossa quinta aula desta impactante matéria Soteriologia, Doutrina da Salvação. Muito obrigado. Deus nos abençoe. A paz do Senhor sonha com os anjos. Muito obrigado.